TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, começando aqui mais um De Bem com o Pão, hoje conversando com a irmã Morgana de Novo Hamburgo. Estamos aqui no primeiro encontro de 2016 das Igrejas do Senhor Jesus Cristo em Passo Fundo. Morgana, o que tu conta para nós um pouquinho das tuas experiências com relação aí a essa abundância que nós temos do conhecimento da Palavra de Deus através dos materiais da Editora Vento Sul? Sei que a irmã tem muitas experiências, então eu já vou deixar aberto, nem vou fazer pergunta, né? Sempre faço uma perguntinha para introduzir o assunto, mas eu sei que aqui abunda as experiências com materiais, deixo aí para a irmã trazer aquilo que sente do Senhor. Amém. Eu mesmo hoje estava orando assim e pensando que o Senhor tinha algum propósito hoje para falar, né? Não sabia exatamente onde é que era. Mas, na verdade, há pouco tempo atrás eu me dei conta de que existe um material fantástico e que eu sou suspeita, porque eu sempre falo nele, né? E todas as ovelhas que o Senhor usa, assim, me usa para batismo, acabam recebendo de presente, que se chama Esposa em Modelação, né? Independente de casado, solteiro, novo, velho. E eu me dei conta, eu orava assim, por que, né? Por que o Senhor tinha me dado essa experiência? Por que esse material? Porque a maioria das pessoas não fala sobre esse material, né? E aí eu me dei conta assim, quando eu vim para a vida da igreja, me batizei, mais ou menos uns 3, 4 meses de batismo, eu ganhei este livro. E ele ficou rolando na minha bolsa durante 2 meses. Sim, eu li só assim as primeiras 2 páginas assim, e ele ficava rolando na minha bolsa. Até um determinado momento em que o Senhor me permitiu uma noite de folga, assim, onde eu estava sozinha, eu comecei o livro às 11 horas da noite. Eu terminei às 6 horas da manhã o livro. Eu li todo ele numa noite. Só que durante essa leitura, o Senhor me mostrou assim, e agora só que eu me dou conta, né, há pouco tempo atrás que eu me dei conta, que eu tive um casamento de 8 meses, de 8 anos, entre idas e vindas, né, veio 2 filhos através desse casamento. A minha mãe também era um casamento que tinha durado pouco tempo, né, foram 13 anos eu tinha quando eles se separaram, e eu queria entender por que acontecia aquilo. Eu achava que era uma maldição, alguma coisa assim, né? Mas a partir daquele livro eu consegui compreender onde é que estavam os problemas do meu casamento, onde é que estavam os problemas do casamento da minha mãe, pelo menos aquilo que eu lembrava, né? E o Senhor usou aquela experiência daquela noite para me curar de amarguras, de ressentimentos, tanto enquanto filha como esposa, né? E aí eu vi assim, por que não tinha dado certo? Depois eu já tinha 4 anos de divórcio e eu não sabia por que não dava certo os relacionamentos, né? E ali o Senhor me mostrou, né? Todas as amarguras e todos os problemas e onde é que estava a situação de que por que não tinha dado certo nos relacionamentos que eu tive até então, né? Claro que também tem a parte de por que o Senhor quer o casamento, o propósito, porque quando a gente entra num casamento com um propósito diferenciado daquele que o Senhor tem, né? Mas o principal foi perceber assim qual era a minha função no corpo, qual era a minha função como esposa de Cristo, né? Porque o levar a palavra por levar, mas e aí? Né? Aí o quê? A partir do momento que eu entendi o que era ser esposa de Cristo e passei a trabalhar assim e ter um novo envolvimento com o Senhor, né? Saber por que a gente estava nesse mundo, para que a gente serve, o que é ser um vaso, né? Nas mãos do Senhor. E aí eu percebi... Morgana, foi bom ter comentado nesse assunto, porque saber para que eu vim, para que propósito, para onde eu vou, por que estou aqui. Tem um livro maravilhoso que fala sobre isso, que é o Portal para a Glória. Né? Já é uma dica aqui sobre isso que a irmã Morgana está trazendo. Fica essa dica, o livro O Portal para a Glória. Esse livro vai te ajudar a te levar na palavra de Deus para que você ganhe a resposta dessas perguntas, né? Cortei um pouquinho, irmã, aqui, mas em nome de Jesus, creio que é essencial, porque muitas pessoas na vida da igreja, a gente entra, até desiste muitas vezes da vida da igreja, não sabe nem por quê. Eu fui lá, mas não
achei que não tinha muito a ver comigo, mas porque a gente não tinha conseguido tocar nessas experiências do Senhor, essas perguntas fundamentais da nossa existência aqui na Terra, né? Porque todo o material que é da editora Vento Sul, né, ele tem uma característica básica: eu preciso ter fé, confiar no Senhor e confiar que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Se eu não tiver essa confiança no meu coração, eu não vou tocar o material considerando cura, considerando libertação, né? E aí, assim, eu sou suspeita e sempre falo isso, por quê? Porque o Esposa e Modelação também me ensinou batalha espiritual. Também me ensinou guerra espiritual, né? E claro, depois de um tempo, o Senhor me deixou durante meio ano desempregada, sem trabalhar no secular, né? Para que eu pudesse me alimentar da escola nunca sei se é escola ou se é semi-escola, mas a batalha espiritual e a guerra espiritual, né? Hoje tem livro e tem, se não me falha a memória, em CD também. Tem a semi-escola de guerra espiritual, Amém. né? E depois nós temos um material em CD hoje chamado Batalha Espiritual. A semi-escola de guerra espiritual trata fundamentalmente de a gente ver o quanto aqueles espíritos exteriores afetam a nossa vida. Amém. E a batalha espiritual é interna, geralmente assim é direcionado esses estudos. Amém. Então, para quem está vendo a dica agora aqui da irmã Morgana, já sabe qual é a situação que está passando. Opa, já sei qual material, vou me direcionar aí, né? Amém. E a partir do momento que eu descobri qual era a minha função no corpo, né, eu fui para a oração. Porque o Senhor me mostrou o quê? Que uma das características de toda mulher, de toda esposa, é a intercessão, né? Tanto pelo marido natural, como por outros irmãos, porque o Senhor sempre mostra, né? E o Senhor há pouco tempo me deu, assim, uns presentes, né? Eu disse assim que o Senhor me presenteou, porque o Senhor durante um bom tempo me colocou para orar por alguns jovens, alguns adolescentes que haviam crescido na igreja, né? E que estavam, assim, meio perdidos a sua fé, né? Porque quem conhece sabe, eu tenho um menino de 13 e um menino de 16. E o que eu sempre frisei para eles é que eles não podem ter a minha fé, eles precisam ter a fé deles, né? Tanto que o meu filho de 16 anos já é líder de grupo familiar e levita. Por quê? Porque cada um tem que ter a sua fé e a sua experiência com o Senhor, né? Caso contrário, não vai progredir, não vai andar neste caminho do Senhor, né? E como tu falaste sobre o batalha espiritual, eu também aprendi dentro do Esposa e Modelação. Por quê? Porque essa guerra interna, ela não é uma guerra contra outras pessoas. Ela é contra a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso plano, né? Nossas emoções, e assim vai. É isso. E uma das características assim que eu compreendi depois de entrar para a vida do Senhor foi por que eu comecei 3 faculdades e não continuei nenhuma, né? Porque o Senhor não queria faculdade para mim. Né? O Senhor queria que eu fosse mãe, esposa, né? Do lar. E eu descobri, essa foi outra coisa, cura muito importante assim, que o Senhor me trouxe, porque na minha casa, na minha família, na minha mãe, foi sempre colocado, frisado muito que a mulher tinha que ser independente, tinha que trabalhar, tinha que ter a sua profissão, ser bem-sucedida. E a mulher ser bem-sucedida para Deus é o quê? Né? É os filhos, né? É a santificação pela vida de mãe e pela vida de esposa também, né? Hoje eu não tenho esposo natural, mas o Senhor permite, assim, trabalhar diretamente com ele, né? E aí essa é a vantagem, assim, que a gente tem, a gente se sentir suprida, saciada emocionalmente através de ver as vitórias que o Senhor tem. Né? Como isso é interessante, como a gente vai nessa vida de sucesso natural, a gente está, assim, alavancado que eu tenho que, para mim ter sucesso natural, geralmente na mente da gente acontece o quê? Eu tenho que ter grande visibilidade, né? Geralmente, como a gente faz o papel de esposa, a esposa natural, a esposa de Cristo, né? Eu trabalho para que Cristo cresça. Né? Não pode. Tu tem que ser um grande pregador. Daí tem um homem de sucesso na igreja, né? As pessoas conhecerem teu nome. Não. Quem é o grande pregador da igreja? Cristo Jesus. Quem é o grande edificador da igreja? Cristo Jesus. E o meu sucesso está em ajudar a cooperar nessa obra. Amém. E aí dá esse entrave na nossa mente, amém, porque toda mensagem que a gente recebe é que para mim ter sucesso eu tenho que estar em evidência. E a esposa natural, não, tem que ter uma faculdade. Sim. Como é que tu não vai ter uma faculdade? Só o teu marido vai estudar, só o teu marido vai crescer no trabalho e você não. Olha, mas se é uma família, todos crescem juntos, né? Então, o desfrute é para todos naquele ambiente ali. Sim. E a gente se engana por isso, achando que, não, mas eu não posso ficar dependente dele. Porque daí vai, sei lá o que dá na mente dele. Não dá na mente dele quando a gente está cuidando, amparando.
Cristo não vai me desamparar porque Ele está crescendo, se eu estou cooperando, né? E essa é a grande dificuldade que a irmã Morgana está aqui trazendo, que é um maravilhoso esse testemunho, trazendo aqui já essa unção que tem o livro Esposa e Modelação, para a gente batalhar nisso e a batalha espiritual, para combater esses desejos, esses planos pessoais que nós temos, que é diferente daquilo do propósito que nós falamos lá do Portal para a Glória, o plano, né? Que é o porquê que eu vim, o que eu tenho que fazer aqui, para onde eu vou depois. Tudo isso está encaixado naquilo que o Senhor quer falar com a gente, que a irmã Morgana hoje está trazendo para nós aqui. Amém. E como tu falaste, né, é uma renovação da mente que o Senhor tem que fazer. Essa é outra dica, né, que eu deixo. Porque a gente tem que parar de pensar igual o mundo pensa. A partir do momento que a gente vem para o Senhor, a gente aprende que tudo que a gente aprendeu é errado. É o contrário daquilo que o Senhor quer, né? Ontem ainda tive uma experiência assim, onde tem uma ovelha nova que se criou, né? E começou lá no grupo familiar. E essa pessoa esteve lá em casa e passou a tarde conosco lá em casa. Então, na verdade, nós passamos uma parte da tarde eu passando roupa e servindo chimarrão e conversando, né? E essa é uma outra dica que eu dou, que é a terapia espiritual, né? Eu não lembro se é o CD, né? Em MP3, maravilhoso. Amém. Por quê? Porque foi uma das coisas que eu tive que aprender na marra, né? A produção para o Senhor, ela não é visível. Ao contrário, é a paciência, é o sentar, conversar e se gastar pelos outros, para edificar os outros, né? E à medida que a gente se gasta pelos outros, a gente vê o crescimento nos outros, né? E eu vejo assim que para mim isso hoje é muito gratificante, né? Ver o crescimento que os outros irmãos vão tendo e o discernimento que os outros irmãos vão tendo a partir da convivência, né? Porque lá em casa faz muito tempo já que não existe mais nada que não seja TV Menorá, Rádio Menorá, né? A gente vai revezando um pouco. Claro, como tem adolescente, a gente cansa também de estar sempre se alimentando da palavra, a gente procura filmes, mas que contenham a palavra, que sejam filmes, né, de testemunhos, né? Ou seja, não se distanciar do alimento. Não, a gente procura não sair disso, né? Por quê? Porque a gente sabe que é isso que vai influenciar, né? E tem pessoas assim que chegam lá na nossa casa, é muito, muito interessante, porque tem pessoas que chegam lá em casa e dizem, eu não tenho vontade de sair daqui porque eu me sinto bem. E eles não se dão conta o que é, mas lá no fundo está tocando a TV Menorá, ou a Rádio Menorá, né? Ou a gente está ali na palavra, está conversando. Esses dias estava eu sentada na cozinha atendendo uma pessoa e meu filho no quarto tocando violão, tocando louvor, né? Então, assim, isso muda o ambiente da casa. E eu percebi, assim, através dos vizinhos mesmo. Os vizinhos não estão indo no grupo, os vizinhos não estão compartilhando, mas eu vejo a diferença de um ano atrás, quando eu entrei, né, dentro daquela casa onde eu estou hoje, né? A diferença nos vizinhos. Tem, inclusive, o vizinho da frente que ele tem depressão e muitas vezes a gente vai lá conversar com ele não aceita oração, ele não quer ler, né? Ele não quer o CD para ouvir, para meditar, mas ele diz que ele crê em Deus. Então, a gente vai colocando assim, coisas que Deus faz na nossa vida. E foi o que? O testemunho, né? O testemunho, o ouvir, o compartilhar da palavra, né? Porque às vezes é a gente sentado na área ali, tomando chimarrão e lendo a palavra e conversando sobre a palavra ou tocando violão. Claro que às vezes a gente atrapalha os vizinhos, porque é 10 horas, 11 horas, a gente tá ali, né? Mas cuidando um pouquinho assim, mas isso a gente tem essa característica, assim, o Senhor me deu uma família, os filhos levitas também, né? Então a gente se reúne para compartilhar da palavra e para o louvor. Mas atrapalhar os vizinhos, certo? Sei lá quais são os vizinhos que se sentem incomodados com isso aí, né? Amém. Às vezes tá me incomodando, mas por quê? Tá incomodando de receber ele a palavra. É que a gente já recebe, a gente vê que se isso é uma bênção, não importa a hora, né? A gente vai lá e qualquer hora para nós tá maravilhoso. A gente só tem que estar de coração aberto para estar recebendo a palavra de Deus, é muito bom. Morgana, e o que tu sente lá para compartilhar com a gente? Quais os movimentos do Senhor lá na congregação de Novo Hamburgo? O que está acontecendo nesse momento? Para compartilhar com todos aí por todo o Brasil e também fora do Brasil, que se interessam. Olha, eu já queria saber o que está acontecendo lá com aquela comunidade lá que o senhor tem trabalhado. Pois é, lá em Novo Hamburgo está acontecendo assim, depois de muitos missionários que se mandaram, né, inclusive o irmão Marcelo e a esposa, né, mas assim, agora desde dezembro, quando tinha o encontro do presbitério, nós temos então o irmão Luciano como pastor, presbítero, né. Durante as quartas-feiras nós temos a renovação da mente, está sendo falado sobre a renovação da mente, né? E além disso os grupos familiares, o que eu vejo assim, o forte são os grupos familiares lá, né? Porque a igreja, o templo
para ter o espaço que é necessário para os encontros micro-regionais, que agora vão ser só uma vez por mês, né? Precisando do templo maior, foi colocado um pouco para fora assim, do centro da cidade, então é difícil, né, se locomover, questão de 2, 3 ônibus, às vezes a passagem é complicado. Então o que eu vejo ali é que o Senhor está mexendo muito nos grupos familiares, né? E nós temos assim um movimento numa casa específica, que é até o outro lado da cidade, onde o Senhor está trazendo muitos jovens para um discipulado lá, né? E eu tenho assim gratidão até para o Senhor, porque volta e meia, ou eu ou meu filho, a gente acaba indo para lá para fazer o louvor, né? E a gente aprende e a gente vê o movimento dos jovens, né? Porque eu tenho uma certa idade já, eu chegar para uma pessoa e da forma como eu sou, assim, muito... Ó, eu parei de olhar a televisão, parei de ler jornal, né? Assim, as pessoas às vezes ficam um pouco receosas, né? Ah, mas tu já tem uma certa idade, já cansou de festa, de não sei o quê. Mas aí a gente vê os jovens de 17, 18 anos, né? Se movimentando. E sábado de noite, onde é que eles estão? No discipulado. Ou então no encontro micro-regional, que embora está sendo assim deixado muito eles à vontade, eles estão se movendo. E quando tu vê, estão todos eles lá, né? E também eu vejo assim que o próprio encontro micro-regional dentro da nossa cidade, ele move, né? Porque é diferente quando tu tem 10, 15, 100 membros do que quando tem 500 membros reunidos, né? O mover na cidade do Senhor é diferente, né? Eu vejo assim que o Senhor está separando muito nós lá, são poucas as pessoas que frequentam todos os domingos e todas as quartas-feiras o templo, mas o Senhor está movendo muitas pessoas lá, né? E alcançando. A gente percebe assim que às vezes, num mesmo dia, 3, 4 batismos, né? E o que acontece com o batismo? O batismo é uma alma que não vai para o inferno, né? Está salva. Está salva, não vai para o inferno. Enfraquecemos o exército dele e fortalecemos o exército do Senhor. Exatamente. Mesmo que não vão lá serem soldados nas fileiras, o exército do outro lado não ganhou esses aí. Esses aí, né? E há um tempo atrás eu frequentava, compartilhava bastante com a igreja de Campo Bom, e num dos grupos familiares lá o irmão colocou assim essa expressão: nós somos traficantes de almas, porque nós temos que ir até lá, né, onde está toda a miséria, e retirar aquelas almas de lá. Claro que não é fisicamente isso, é espiritualmente, né? Porque as pessoas que não têm o Senhor, a gente percebe a diferença, né? Até o meu filho costuma dizer assim, a gente percebe certas pessoas que elas estão como mortos-vivos caminhando, né? E se a gente consegue levar a palavra para uma alma que seja, já é mais que o mundo inteiro para o Senhor, né? E eu vejo assim que isso hoje é produção para o Senhor. Pegar essa alma, convencê-la do batismo, conversar sobre o batismo, sobre a salvação, né? E ao menos que essa pessoa não creia em Deus e não creia na palavra, como eu falei no começo, ela vai se dispor para o Senhor, né? Mesmo que seja para o batismo, mesmo que seja para continuar assim, trabalhando e fazendo as suas coisas, é o Senhor que providencia tudo, né? E as curas, eu vejo libertações através do batismo, né? Vejo assim pessoas que param de fumar, param de beber, param de tomar medicamentos fortes a partir do batismo, né? Como o Senhor está movendo e como o Senhor está trazendo pessoas até quebradas, muito quebradas, pessoas que já sofreram bastante e que tiveram um encontro com o Senhor e que agora vieram, né? Isso aí. E para você que está acompanhando aí, tá vendo o CD Batismo? Vai trazer mais à luz. Então, quem sabe para você que precisa batizar ou para as pessoas do qual você precisa ministrar a respeito do batismo, fica a dica, o CD Batismo. Morgana, obrigado aqui pela participação mais uma vez. De bem com o pão.